Saudar todos os santos que estão escutando-me no mundo inteiro. Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe este domingo. Para nós, os cristãos, é o domingo chamado de ressurreição. E nesta ordem de ideia vamos comunicar o significado da ressurreição para os cristãos e para todos aqueles que querem também se converter a Cristo. O significado da ressurreição. A escritura que nós vamos partilhar é o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a 10. Portanto, nos Evangelhos, é o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a 10. Passo a ler. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. E abaixou-se e viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que a seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Essa é a palavra de Deus que mostra o cenário da ressurreição. Na verdade, como as coisas foram. Estes dois discípulos, estamos a falar de discípulo amado de Jesus e o Pedro, aqui foram os primeiros depois da Maria, não é? Foram ver e constataram realmente que o túmulo estava vazio. Uma constatação fundamental para o cristianismo. O cristianismo, a partir desse tempo, teria uma nova dinâmica depois da ressurreição de Jesus Cristo. Toda a Escritura, todos os evangelhos, todo o ministério de Jesus sempre falava deste assunto de ter que morrer e ressuscitar. Os discípulos sempre comunicavam isto a seus discípulos, mas estando em vida ainda. Ele falava que é necessário que o Filho do Homem mora e ressuscite no terceiro dia. Não é uma semente, quando cai na terra, não mora, fica só. E falava Jesus sempre dessas informações. Mas aqui, no primeiro dia da semana, que aconteceu, não é? Acho que foi mesmo de madrugada, aconteceu. E depois desse acontecimento, os discípulos, os que eram apóstolos, os seguidores de Jesus, eles refletiram muito sobre esta situação. Portanto, aqui João narra os acontecimentos como aconteceram. João narra um pouco diferente
dos outros sinóticos. Então ele conta a história como aconteceu. E realmente aqui nesta passagem da ressurreição está disponível a informação do acontecimento no primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, versículo 1, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Era uma pedra, sabemos que a tradição dos hebreus sempre cavava uma pequena gruta e colocava uma pedra para fechar, assim as pessoas eram enterradas dentro daquela gruta, tanto com uma pedra tapada e enfaixada, tanto o corpo era enfaixado e rolado por uma faixa de cabeça até os pés. Depois colocavam de costume um lenço na cabeça para fechar a parte de cima, e a pessoa era deitada lá dentro daquela gruta. Assim sepultavam os judeus seus entes queridos. E Jesus não escapou a este tipo de sepultamento também. Então era tradicional, não é? Então, de madrugada, Maria Madalena, uma das mulheres que recebeu o benefício de Jesus Cristo em vida, então correu para lá. Maria Madalena amava muito Jesus como Salvador, realmente. Foi para lá e encontrou o sepulcro vazio. A pedra tinha sido removida, o sepulcro estava vazio. Então correu para o Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo para confirmar, isto é o que fez Pedro, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo era mais jovem, claro, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. 5, e abaixou-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, o Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Então eles constataram, na verdade, que o sepulcro estava vazio. É importante, é um ponto muito importante, sepulcro vazio. Para nós os cristãos, sepulcro vazio. Eles constataram que o corpo não estava mais lá. De alguma forma, ou tinham roubado, ou havia ressuscitado, como dizia. E que o lenço que tinha estado sobre Eusete, sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Isso revela uma ceia, organização. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Portanto, creu. O 9 diz, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitado dos mortos. Aquele creu, João creu, mas eles ainda não tinham o privilégio de ter essa Escritura que falava que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Número 10. Tornaram-se, pois, os discípulos para casa. O cristianismo realmente, como dizia, começa com a morte, mas a morte de Cristo. O cristianismo começa com a morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é muito importante para a igreja, por vários motivos. Eu vou colocar aqui os motivos fundamentais. A importância da própria ressurreição. Cristo andou pregando em vida que Ele é o Filho de Deus, vinha para morrer, demonstrou isso na ceia, antes da crucificação. Na ceia que Deus demonstrou isso, e já falava no capítulo 6 de João, que o corpo dele, a carne dele é comida, o sangue dele é bebida. Então, a alusão à ceia do Senhor que nós tomamos agora mostrava isso. Sempre falava, não é? Quem não comer, até em algum momento escandalizou os seus discípulos em João 6, quando falava de que quem não comer
a carne dele, beber o sangue, não faz parte, não faz parte dele, Cristo. Então isso escandalizou alguns de seus discípulos, já não seguiam. Mas Jesus estava a ser claro, estava a dizer realmente o motivo da sua vinda. Portanto, não há ressurreição se não existir a morte. Então, antes de ressuscitar, tinha que morrer. Portanto, a morte, a parte 1 da vida, da morte, a morte de Cristo, revela a nossa morte no pecado. Portanto, ele morreu pelos nossos pecados. Então, se Jesus não tivesse morrido, então praticamente os nossos pecados não estariam em nós. Então, ele morreu, a morte significava carregar os nossos pecados. Então, ele ficou no sepulcro, né, durante aquele período todo, e no primeiro dia da semana ressuscitou. A ressurreição implica que no trono da glória, justamente aquela morte pelos pecados da humanidade foi aceita por Deus. É a parte da justiça de Deus na morte de Cristo. Ele morre, ele ressuscita. Então, a ressurreição, porque Cristo devia morrer e ressuscitar. Então, se Cristo morre e não ressuscita, implica que Deus rejeita, na prática, Deus rejeitou aquela morte. E se a morte, se Jesus não tivesse qualificado para morrer e no terceiro dia ressuscitar, não seria o Messias, não seria aquele personagem que fala, na lei fala, que este Cristo morrerá e vai ressuscitar ao terceiro dia. E no meio dos próprios discípulos, esta compreensão ainda não estava lá. O versículo 9 claramente diz porque ainda não sabiam. A Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos, ou não sabia, ou ainda não acreditavam perfeitamente que aquela atitude devia acontecer realmente. E isso aconteceu. Realmente o mundo inteiro fala, Jesus morreu, fala até aqueles que, os não crentes, falam, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus vive, Jesus é Filho de Deus. Mas talvez o verdadeiro significado disso, eles não fazem ideia. O verdadeiro significado da morte e ressurreição de Cristo. O que é a morte de Cristo? Antes da ressurreição, a morte. A morte significa que Cristo, na verdade, porque quando revemos a Bíblia, nós vemos que ele não pecou. No julgamento em frente de Pilatos e de Herodes, ele não pecou. Pilatos declarou, aliás, Herodes declarou, é o Pilatos, sim senhor, declarou claramente que ele não morreu, não pecou. Ele pediu uma bacia com água e lavou as mãos. Testemunha que eu não vejo nenhum pecado neste homem. Cristo que morreria, vão lembrar-se que na sexta-feira eu falei de que o animal que devia morrer era imaculado. Então, Cristo devia ser imaculado, alguém sem pecado. Primeiro, Filho de Deus, que vem pela vontade própria para dar a sua vida pelas ovelhas. E depois, ele devia ser um sem mácula, portanto, um imaculado, alguém que não tem pecado. E morrer. Se Cristo não tem pecado, ou não tinha pecados realmente, como a Bíblia descreve, por que ele morreu? Se uma pessoa que não tem pecado não pode morrer, ele morreu então pelos nossos pecados. Cristo morreu imaculado, pelos nossos pecados morreu. Então carregou, é por isso que nós declaramos que ele carregou, nós os cristãos, carregou os nossos pecados. Então carregou os nossos pecados. O livro de Isaías 53 diz que carregou também as nossas enfermidades. E ele carregou também o nosso pecado. E todo o nosso pecado, toda a nossa injustiça foi carregada por ele. Então, durante a promessa que ele falou para os discípulos é que ao terceiro dia vai ressuscitar. Esta mensagem da ressurreição no meio dos discípulos foi o grande cenário pregado em todo lado. Essa parte da ressurreição,
da morte e ressurreição é predominante na mensagem apostólica. Desde todas as cartas dos apóstolos, esta mensagem é predominante lá. Mas por que os apóstolos tanto falaram da ressurreição, da morte e a ressurreição de Cristo, falaram tanto? É porque realmente o clímax da mensagem evangélica é a morte e a ressurreição de Cristo. Tudo que ele ensinava mostrava que realmente para redimir o mundo inteiro, o Cristo devia padecer e morrer. Os profetas também falaram, os profetas anteriores e posteriores, mas esses do fundamento falaram. Então os apóstolos aprenderam diretamente com o próprio Cristo que ele tem que morrer e ressuscitar. Mas aqui o versículo 9 diz que ainda não sabia a Escritura, ou em outra palavra, não acreditava na totalidade. A Escritura fala da ressurreição. Realmente, quando ele morreu, ficaram desapontados, desanimados. Cristo morreu e pronto, a festa terminou. Eles foram se amontonar na casa de Maria, ali no cenáculo, e ficaram muito tempo ali lamentando. Mas quando alguém vem comunicar que o túmulo está vazio, isto despertou uma certa curiosidade. Então, o que aconteceu com Nosso Senhor? Então, realmente, na mente da Maria, era que talvez roubaram, não sabemos aonde colocaram a ele, mas já não está lá, Jesus Cristo. Então, a ressurreição abriu uma outra janela na vida dos cristãos, o entendimento de que consumou-se a vontade de Deus de redimir a humanidade. Louvado seja Deus. O significado da ressurreição para nós é a esperança da vida eterna, que já foi consumado o ato de o Senhor nos comprar como ovelhas suas através do sangue derramado da cruz. Então, se Cristo ressuscitou, há garantia da nossa ressurreição. Esta é a parte muito importante, a garantia da nossa ressurreição. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala, fala disso, trata desse assunto aqui. Vamos começar no versículo 12, 1 Coríntios 15, versículo 12, diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, portanto, esta era a pregação apostólica, era o domínio da pregação apostólica. Como dizem alguns, portanto, havia alguns, como nos nossos dias também existem alguns que desmentem essa realidade, não é? E os agentes de Satanás desmentem essa realidade. Como dizem, não é? Estamos aqui no versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Portanto, 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Portanto, pode ver a importância da ressurreição nestes termos. Se Cristo pregava que vai morrer e ressuscitar e não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Paulo está a falar da pregação apostólica e, consequentemente, é vã a vossa fé. Está a referir à fé de todos aqueles que creem nesta realidade. Portanto, se Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Eu disse a pregação apostólica e também é vã a vossa fé, a fé abraâmica, aquela fé que nós temos para tornarmos cristãos. E assim, diz o 15, e assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, na verdade, ficamos como falsos testemunhas. Então, o cristianismo não subsiste sem a morte e a ressurreição de Cristo. Não existe um cristianismo sem este facto. Portanto, o Paulo aqui está a mostrar que a morte e a ressurreição de Cristo é um facto.
não é simplesmente uma lenda, é um facto. E nós vimos aqui no versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, na verdade, continua Paulo, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Número 18, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Número 19, e se esperamos em Cristo só nesta vida, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Na verdade, seríamos mais miseráveis dentre os homens se nós simplesmente testemunhamos algo que não aconteceu. Então, o túmulo vazio era a garantia, é a garantia que desde lá até hoje temos, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é a garantia da ressurreição do crente na próxima dispensação. Então, é a garantia. Nós temos a garantia da ressurreição porque o próprio Cristo, como primícia, ressuscitou dentre os mortos. Então, isso foi confirmado pelos primeiros discípulos e depois, mais tarde, a Bíblia aqui mesmo, no capítulo 15, diz que Cristo se apresentou a mais de 40 irmãos, tanto depois da sua ressurreição. Então, foi confirmada a ressurreição. A mensagem apostólica, ela consiste em pregar a salvação, pregar a morte, pregaram a morte e sepultamento de Cristo e pregaram a ressurreição. Esses são fatos que fazem com que os inimigos do cristianismo não tenham mais poder para desmentir esta realidade. Porque realmente o túmulo vazio foi testemunhado por aqueles que foram naquele tempo, no primeiro dia da semana, para ver, o túmulo está vazio. Os que testificam que Cristo não ressuscitou precisam de provar, têm que mostrar, ir a campo para fazer algumas pesquisas e depois tem que identificar a campa do próprio Jesus, qual é a campa verdadeira, depois para apurar que ele morreu ou não morreu. Esta é a discussão que até agora o mundo tem. Mas a nossa Bíblia diz que Cristo ressuscitou e todo verdadeiro cristão acredita na ressurreição de Cristo, acredita na Escritura e na ressurreição de Cristo, e isso está fazendo milagres lá até aqui, está convencendo o mundo inteiro, e nós continuamos a convencer o mundo inteiro da ressurreição de Cristo, porque é verdadeiro. Porque senão a nossa fé seria vã, mas a nossa fé agora está firmado na ressurreição de Cristo, que Cristo morreu e ressuscitou para a garantia da ressurreição de cristão. Então, a importância da ressurreição de Cristo é que realmente consumou-se a vontade de Deus em Cristo, na morte e na ressurreição. Era necessário que um Cordeiro de Deus morresse no nosso lugar, era necessário que esse Cordeiro fosse imaculado, era necessário voluntário. Então, realmente, Cristo voluntariamente morreu por nós na cruz do Calvário, garantiu a ressurreição. A ressurreição significa que este acto de oferecer-se como sacrifício, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi aceito na justiça. A justiça de Deus aceitou isso no acto de substituição. Aceitou a justiça de Deus que Cristo qualifica para remir os pecados do mundo inteiro. Não é qualquer um. Nós aqui reiteramos que, olha, Cristo não é qualquer um. Há vários falsos Cristo, mas o verdadeiro Cristo é aquele que morreu pelos nossos pecados. Não há o outro Cristo, é um Cristo só que existe. Há falsos Cristo, mas este Cristo morreu pelos nossos pecados voluntariamente. Ele deixou, abandonou a glória, a mansão da glória, lá onde vivia com seu Pai no céu, para vir morrer por nós, miseráveis pecadores, por nós que não tínhamos nenhuma competência para termos esta graça, mas o Senhor nos abençoou com a graça, dando o seu próprio Filho unigênito para morrer por nós. E ele
no terceiro dia ressuscitou. Portanto, a ressurreição de Cristo garante a ressurreição do fiel cristão, a ressurreição daquele que crê. Então, nós temos a garantia que a morte não é o fim de tudo. O cristão não tem medo da própria morte, mas tem medo do pecado que lhe impede de ressuscitar depois no dia da própria ressurreição. Este é o medo que o cristão deve ter. Não é o medo da morte, porque a morte para o cristão não significa o fim. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, também o cristão morrerá e vai ressuscitar. A diferença é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa vida, e nós, o pecador, morre pelos seus pecados, não é? E se morrer sem Cristo, não ressuscitará para a vida eterna, não terá parte na primeira ressurreição. Então, a morte de Cristo também é diferente de qualquer tipo de morte que nós temos. A morte de Cristo é uma morte expiatória pelos pecados da humanidade. Então, é bom, eu costumo dizer que é bom separarmos a morte de Cristo e a morte de qualquer cristão, porque a morte de Cristo realmente é uma morte para perdão de pecados de todos aqueles que pecam. E a morte de um cristão ou do pecador é uma morte miserável. Um pecador que morre sem converter-se a Cristo morre miseravelmente para o inferno. Agora, aquele que morre depois de aceitar Cristo morre e tem a garantia da ressurreição, da vida eterna, porque realmente Cristo ressuscitou. Então é isto que está a protagonizar aqui Paulo nessa escritura. Eu gosto muito, a partir do versículo 15, 1 Coríntios 15, diz, e assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, realmente, se esta parte do Evangelho ser removida das Escrituras, nós não temos mais Evangelho. Então, o Evangelho resume-se na vida e na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Graças a Deus que Cristo ressuscitou, porque todos os cristãos do mundo inteiro têm a garantia da ressurreição. Todos os cristãos do mundo têm a garantia da ressurreição. Se alguém crer em Jesus hoje, tem a garantia da ressurreição, porque Cristo ressuscitou. Também a importância da ressurreição é a garantia de termos que pregar uma mensagem que tem sustentabilidade. Porque realmente, quando pregamos Cristo crucificado e ressurreto, há sinais e prodígios que acontecem na vida daqueles que escutam o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz não é escandaloso, o Evangelho da cruz é glorioso. Quando nós pregamos o Evangelho da cruz, estamos a pregar a verdade, a verdadeira verdade. Portanto, não precisamos de ocultar a cruz, ou melhor, nos envergonhamos daquilo que aconteceu na cruz. Porque o que aconteceu na cruz realmente é a nossa realidade. Cristo foi crucificado, foi maltratado, colocado coroa de espinho por causa dos nossos pecados. Então o cristão não se envergonha daquilo que aconteceu na cruz, mas simplesmente ele se humilha, ele lamenta o facto de, por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados, o Cristo ter sofrido aquela morte da cruz. Então, realmente, é isso que faz o cristão. O cristão, em dias como este, lembra-se, mais uma vez, daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Lembrar isso é necessário, é crucial lembrar. Nós, na cerimônia da Santa Ceia, lembramos este acto todas as vezes, é necessário. Quando alguém esquece, portanto, o dia do seu nascimento, esquece tudo que é importante. Então, nós nascemos na cruz de Calvário naquele dia. Nascemos naquele acto, naquele programa, naquela obra da cruz.
Eu chamo isso de obra, é uma obra aquilo que aconteceu na cruz. A morte, o sepultamento e a ressurreição é uma obra. Então, toda essa obra é muito importante para o cristão. Toda esta obra foi necessária para o cristão. Nós vivíamos. Então, havia no tempo de Paulo pessoas que diziam que então não há ressurreição dos mortos. Por exemplo, acho que os irmãos sabem, a seita dos saduceus negava a ressurreição. Então, existia também pessoas que se alinhavam à fé dos saduceus de rejeitar a ressurreição. Não há ressurreição. Então, Paulo, em gesto de defesa, de apologismo deste assunto, porque este é um assunto apostólico, que todos os apóstolos de verdade devem continuar com esse apologismo, então defendeu. Ele explicou claramente, ele explicou que não, se é que Cristo não ressuscitou, porque a tendência, então a profundidade desses adversários era negar a ressurreição de Cristo. Toda pessoa no mundo que nega a ressurreição de Cristo nega a obra da cruz, nega a vida eterna, nega a própria vida. Então, realmente, Cristo, o protagonismo apostólico aqui, Paulina, está a defender exatamente a ressurreição. Eu tenho dito a muitas pessoas que ainda têm esta graça da continuidade apostólica, que, olha, os apóstolos do nosso tempo não devem ser ao contrário aos apóstolos do fundamento. Afinal, o apostolado deste tempo é a continuidade da missão apostólica, realmente. Não é uma invenção do novo apostolado, é uma continuidade da missão apostólica. Quer dizer, os apóstolos deste tempo, eles devem reiterar o apostolado dos apóstolos fundamento. Paulo aqui está a fazer uma defesa muito profunda da ressurreição, da doutrina da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, porque esta mensagem é negativa, de Cristo não ressuscitou, é uma mensagem negativa, é dizer cristianismo não existe. Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé, a nossa esperança, e dizia Paulo, a pregação apostólica era falsa também. Então é vã a pregação apostólica, é vã também a nossa fé, a fé cristã, é vã tudo que nós fazemos não tem significado, porque Cristo não ressuscitou. E nós não temos esperança futura da ressurreição se Cristo não ressuscitou. Então nós aqui encontramos uma mensagem de protagonismo, uma mensagem de apologismo, uma defesa impecável, uma forte defesa aqui da ressurreição. E Paulo precisava de encontrar mecanismo através da palavra de mostrar aos adversários que Cristo ressuscitou. Agora, no capítulo 20, onde nós estávamos a ler, então temos a informação de como o cenário da ressurreição aconteceu. O que aconteceu? Foram lá constatar, a Maria e o discípulo amado, mais Pedro, foram constatar que o túmulo estava vazio. Então, esta é uma das grandes verdades que nos leva a acreditar, nós que estamos a acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. Houveram mais tarde algumas pessoas que pagaram muito dinheiro para se dizer, para se divulgar a informação de que ele foi roubado. Na verdade, nós reiteramos, continuamos pela palavra dos apóstolos aqui na palavra de Deus, a dizer que ele ressuscitou. Ressuscitou, nós sabemos pela palavra de Deus e pelos testemunhos de tantos nossos irmãos que serviram também no Evangelho, que existe a ressurreição. Haverá a ressurreição porque Cristo são as primícias da ressurreição. Então, Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Louvado seja Deus. Nós ressuscitaremos. Então, esta é a posição do cristão. O cristão sabe que a nossa vida aqui na Terra não é simplesmente viver e morrer e terminou. Então, não termina na morte. Na morte, a vida começa. A vida do cristão começa na morte, não termina na morte. Nós começamos na morte e continuamos a viver para a eternidade. A morte do cristão não é o fim. Realmente, todos morreremos. Mas aqueles que morrem sem aceitar Cristo, esses perecerão. Todos morreremos. Mas a morte do cristão não é o fim.
Por isso que a Bíblia diz, em outro lugar, bem-aventurada a morte daqueles que moram no Senhor, porque os seus obras os seguirão. Então, realmente, são bem-aventurados. A morte do cristão é uma bem-aventurança. São bem-aventurados aqueles que morem no Senhor. E louvado seja Deus, Ele ressuscitou. Então, nós temos a garantia da ressurreição. Primeiro, a morte de Cristo garante a pregação apostólica. Estou a falar dos apóstolos fundamento. É por isso que Paulo diz que se não ressuscitou Cristo, é vã a nossa pregação. Mas agora a pregação apostólica não é vossos que são levantados agora, é para dar continuidade a este apologismo apostólico, de dizer ao mundo inteiro que Cristo ressuscitou. É uma mensagem. E depois a ressurreição de Cristo garante também a ressurreição do cristão. Então, se Cristo ressuscitou, e é verdade que Cristo ressuscitou, então o cristão vai ressuscitar também. E depois a ressurreição de Cristo também garante a cura divina. Garante a cura divina. Nós somos curados na cruz, na morte e ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, então a ressurreição de Cristo garante a nossa cura, a nossa libertação. Quer dizer que a justiça de Deus aceitou Cristo como aquele que pagou pelos nossos pecados. A substituição. Aceitou todos os direitos que Deus exigia e também o adversário exigia para a salvação dos homens, foi cumprido na substituição. É isso que aconteceu na morte de Cristo. A substituição, então, a ressurreição garante que essa substituição já está efetivada porque Cristo ressuscitou. É por essa razão que o nosso adversário, Satanás, anda atrás desta mensagem poderosa, apostólica, a mensagem da ressurreição, a mensagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se os demônios ou Satanás conseguir remover a morte e a ressurreição de Cristo na Bíblia, então ganhou. A Bíblia a mensagem evangélica passa a não ter significado, a mensagem evangélica passa a não ter nenhum vigor. Então, Satanás quer convencer a alguns crentes que têm pouca informação acerca do evangelho verdadeiro. Então, podem aceitar que, na verdade, estas coisas de morte e ressurreição é mentira, afinal de contas. E muita gente entra nesta onda de mentira, de pensar que é mentira, que Jesus morreu e ressuscitou. Neste capítulo 16, 15 de Corinto, Paulo simplesmente trata desta notícia importante. E ele fala neste capítulo da ressurreição, da garantia da ressurreição. Graças a Deus que nós temos registros apostólicos do fundamento que garante que realmente este assunto da ressurreição é uma realidade. Cristo ressuscitou. O cristão precisa de saber e crer nessa ressurreição. O cristão precisa, porque a garantia da ressurreição futura do cristão está aqui na ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, a ministração apostólica acerca da ressurreição é vã e depois é vã a nossa fé também. Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou, então a ministração apostólica não é vã e a fé do crente também não é vã. Para finalizar, se meu irmão está aí desse lado escutando, assistindo o vídeo e pensa que tinha medo da morte, ou em outras palavras, já estava a acreditar nas mentiras que o diabo tem lançado de que Cristo não ressuscitou, é mentira. Já ouvi várias vezes algumas pessoas dizem que esses cristãos são mentirosos, isso estão a contar são histórias falsas. Vá à Bíblia, vê o capítulo 15 de Coríntios, não é? 1 de Coríntios, capítulo 15, Paulo trata esse assunto, mas também nos evangelhos, em todos os 4 evangelhos, os apóstolos também trataram esse assunto com muito cuidado. Eles constataram logo que Cristo morreu e ressuscitou. E esta é a nossa vitória, a ressurreição. Hoje é domingo, dia da ressurreição. Por favor, creia mais uma vez
e ora, agradeça a Deus por isso, divulgue a mensagem. Há muitas pessoas que estão amarradas com medo da morte, estão encurralados com medo da morte, eu tenho medo de morrer, porque eles não têm nenhuma esperança. Mas nós, através do Evangelho, temos a esperança que assim como Cristo ressuscitou, ressuscitaremos também. Que Deus de Abraão, Isaque e Jacó nos conceda graça e misericórdia. Se alguém está aí também apavorado, com medo da morte, pensa que se morrer tudo acabou, esta é a mensagem da esperança. Cristo ressuscitou, então se morreres hoje, você não perdeu nada, porque Cristo ressuscitou, então ressuscitará também para a vida eterna. Vamos observar este tempo da oração e realmente o que eu queria era garantir também que aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo, têm medo da morte, podem também aceitar Jesus Cristo e vão receber esta graça de viver esperançados, porque realmente haverá a ressurreição dos mortos. Então, os cristãos também vão ressuscitar para a vida, mas aqueles que rejeitaram Cristo vão ressuscitar para a vergonha eterna. Diz o livro de Daniel, também falaram os profetas do Antigo Testamento dessa realidade. Então, que Deus de Abraão, Isaque e Jacó dê graça a estar aí deste lado e quer aceitar Jesus como Senhor Salvador para não morrer, para viver eternamente. É uma loucura pensar em viver eternamente, porque todas as pessoas pensam que ali no sepulcro tudo termina. Não, não, não. Não, não, não. Para aqueles que creem em Jesus, o sepulcro é o começo, não é o fim. Então, quero que Deus de Abraão, Isaque e Jacó e de Israel vos abençoe rica e poderosamente. Eu quero orar para todos aqueles que querem dar a sua vida a Cristo, sentado desse lado a assistir este vídeo. Por favor, pode acreditar em Deus, aí onde está sentado, e pode orar comigo também, para que este Cristo entre em sua vida, porque Ele já pagou o preço, morreu, ressuscitou e agora está salvando no mundo inteiro todos aqueles que se submeter à fé através de Cristo. Essas pessoas podem ser resgatadas da vã maneira de viver e entrar numa vida nova através da fé em Cristo Jesus. Quero orar em nome de Jesus. Ora comigo aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Parabéns àqueles que já vivem em Cristo. Este é o dia da ressurreição, é o domingo. Nós renovamos os nossos ânimos, renovamos a nossa fé, porque nós vivemos em Cristo Jesus e aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Mas aqueles que ainda não aceitaram Jesus podem fazer agora através da fé em Cristo. Quero orar, levanta a sua mão, entrega a sua vida em Cristo. Quero orar para que também faça parte daqueles que vão ressuscitar. Mas antes da ressurreição, nós fazemos boas obras da fé aqui na terra. Portanto, há uma missão que você tem que seguir, que é de pregar o Evangelho, crescer também na graça, pregando o Evangelho e fazendo a vontade de Deus em toda a parte do mundo onde você estiver. E aceita Jesus como Senhor Salvador. Assim, vou orando e segue a oração que farei para a tua salvação em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui. Eu vim entregar a minha vida a Cristo, porque antes estava perdido, com medo da morte. A morte me assustava porque não tinha esperança. Mas agora ouvi uma mensagem da esperança, que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário e ressuscitou para que eu ressuscite também nos próximos dias. Então, Senhor, muda a minha vida, afasta-me do pecado e dê-me também a graça da salvação, porque quero servir a Deus. Não quero morrer para a eternidade, mas quero viver eternamente para Deus. Muda a minha vida, perdoa os meus pecados, porque sou pecador. Pequei todo o tempo, desmenti a palavra do Evangelho.
Eu não cria no que os evangélicos dizem. Eu não cria no que os cristãos dizem acerca de ti. Mas hoje fui convencido pelo Espírito Santo que Cristo morreu e também ressuscitou. Isso é a garantia da minha ressurreição. Obrigado, Senhor Jesus, por me aceitar assim como eu sou. Então eu vim a Ti, Senhor, para aceitar a palavra viva do Evangelho, da morte e da ressurreição. Eu vi hoje que o Senhor ressuscitou. Afinal, é muito importante a ressurreição para mim. Não sabia, mas agora entrego a minha vida em Suas mãos. Então aceita-me, Senhor, assim como eu sou. E muito obrigado por me aceitar. Muito obrigado por me salvar. Muito obrigado por morrer por mim na cruz. É Jesus Cristo. Muito obrigado. Vim agradecer em nome de Jesus. Agora aqui e para toda a eternidade. Em Jesus Cristo, Senhor. Amém. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos dê graça e entendam muito bem esta mensagem de ressurreição e que Deus vos dê uma bênção também nesta semana de Páscoa, para a glória de Deus Pai agora e para toda a eternidade. Quem ouviu a ministração precisa entrar em contato conosco, está aí no rodapé o nosso contato. Que Deus os abençoe rica e poderosamente, para a glória de Deus Pai agora e para toda a eternidade. Amém.